Olá, sejam muito bem-vindos ao PodPan, o podcast da Faculdade PAN. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Elcio Kronberg, que é leiloeiro público oficial desde os anos 2000 e hoje, no dia 27/6, está completando 25 anos de leiloeiro. Ele que é doutor em Direito Empresarial pela Universidade de Curitiba, mestre em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina e em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, graduado em Direito pela Universidade de Tuiuti do Paraná, Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo, Administração pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Economia pela PUC de São Paulo, além de várias pós-graduações lato sensu. E justamente por esse motivo, hoje nós viemos falar um pouco sobre o que há por trás deste martelo. Dr. Elcio, o que esses 25 anos representam para o senhor? Os 25 anos que comemoramos hoje, no dia 27 de junho de 2025, representa, para mim, mais do que uma vitória, um munus do leiloeiro em relação à sociedade. O trabalho do leiloeiro, ele é mais do que simplesmente venda, do que uma atividade econômica. Quando somos nomeados pelo Poder Judiciário, nós estamos transformando em moeda, dando liquidez aos processos judiciais que não tiveram de forma voluntária o pagamento do executado em favor do exequente. Então, a constrição judicial que esses bens acabam tendo, né, na penhora judicial é entregar àquele que tem o direito. Então, nós nos sentimos um instrumento do Poder Judiciário. E isso é muito gratificante, porque grande parte dos problemas do Poder Judiciário estão nos processos de execução. E grande parte dos processos de execução, eles não são levados a termo, porque muitas vezes não se encontram bens, ou os bens são de baixo valor, ou aqueles bens são muitas vezes depredados pelos executados, para que não sejam entregues ao exequente. Então, nós somos um instrumento do Poder Judiciário. E por isso, eu tenho essa satisfação de, comemorando agora, nessa data, nos 25 anos de atividade, tendo certeza que, de alguma forma, nós contribuímos para a melhora e a implementação da justiça. Elcio, você é um dos nomes mais conhecidos quando o assunto é leilão. Mas antes do martelo, quem é você fora dos autos e das praças? Quando eu percebi que a leiloaria ela precisava de uma maior união, eu procurei reunir os leiloeiros de todo o Brasil. Eu iniciei organizando o primeiro Congresso Nacional de Leiloeiros em 2000, né? E foi aqui, na cidade de Curitiba. Com isso, muitos colegas que não se conheciam, que ouviam falar ou que disputavam os mesmos espaços, começaram a perceber que tinham algumas necessidades, né, e alguns pleitos comuns. Com o tempo, né, fomos organizando outros congressos, muitos aqui realizados no estado do Paraná. Quando eu fiquei à frente do Sindicato dos Leiloeiros Públicos do Paraná, então, à época, Paraná e Santa Catarina, hoje já separados, e incentivamos mais do que nunca essa união da classe e uma representação mais sólida através dos sindicatos. Hoje os sindicatos proliferaram em todo o Brasil. O Sindicato do Paraná não foi o primeiro foi no Rio de Janeiro, depois participando de outros sindicatos, os leiloeiros conseguiram se organizar e ter aí uma melhor representação. Então eu fico muito feliz de ter dado esse pontapé inicial. Também eu percebi que muitos colegas não tinham ali talvez uma qualificação, um entendimento melhor de como trabalhar na atividade, mas sem pretensão nenhuma. Eu escrevi alguns livros
voltados à leiloaria, tanto para arrematantes quanto para leiloeiros, operadores do direito, e por isso que dizem que eu acabo sendo uma referência, né? Um dos maiores nomes. Na verdade, eu recebo isso não com orgulho, mas com humildade, né? De ter certeza que, de alguma forma, eu contribuí. Não tenho pretensão de ser considerado o maior leiloeiro do país ou ter ali, ser considerado como a maior referência nos leilões. A minha expectativa é contribuir. E nessa forma de contribuição, através dos artigos, da publicação, hoje eu sou presidente do Sindicato dos Leiloeiros, né, sempre atuando em prol da categoria. Já fui chamado no Conselho Nacional de Justiça, né, quando havia-se uma discussão em relação a uma resolução que seria elaborada pelo Conselho Nacional, que foi a Resolução 236, fiz algumas apresentações, algumas das nossas sugestões entraram na resolução. Claro que a resolução ela pode não ser perfeita, mas pelo menos ela direcionou bastante. Estive frente também na época do Código de Processo Civil, conseguimos, né, sensibilizar os congressistas em relação à questão do leilão e conseguimos assim, no apagar das luzes, ter ali algumas modificações que acabaram sendo alteradas no Código de Processo Civil em relação ao leilão, claro, e que hoje tem aí uma melhor forma de atuação dos leiloeiros e uma melhor entrega, né, para o Poder Judiciário. Então, mais do que uma atividade econômica, novamente, né, nós temos que nos dedicar e fazer com que isso tenha cada vez mais uma maior atratividade. Hoje mesmo, né, estou convocado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região para uma audiência pública, onde, em nome da classe, estarei defendendo uma ideia que já tem uma implantação em vários tribunais regionais do trabalho, que é a Central de Astas Únicas. Isso é uma melhor entrega também para o arrematante, para o reclamante que tem ali a expectativa da venda de seus bens, e uma menor onerosidade para o reclamado que, de uma certa forma, não conseguiu adimplir aquilo que foi definido em sentença trabalhista. No cumprimento de sentença, ele não fez os pagamentos de forma voluntária e aí são penhorados tantos quantos bens necessários para o pagamento daquela dívida que tem ali o poder da construção do Poder Judiciário. Então, nós temos que ser um instrumento para uma melhor entrega e para que se faça efetivamente a justiça. Bom, hoje você completa 25 anos de martelo na mão. E eu imagino, né, que o senhor já tenha vendido diversos bens. E eu gostaria de saber qual foi o bem mais inusitado que o senhor já pregou. Olha, a gente já fez de tudo, né? Eu posso dizer que, assim, a venda é uma decorrência, mas eu já fui nomeado para ser depositário de 2 huskies siberianos, né? E eu fui conversar com o juiz, falei, juiz, né, nós temos aí uma incumbência, será que eu vou fazer a remoção e guarda desses bens, né? Uma outra coisa que é bastante comum, era muito comum, era a entrega de esmeraldas brutas para leilão. Na verdade, eram pedras verdes, porque a esmeralda, mesmo que bruta, ela não tem um valor significativo. O valor significativo é quando ela é lapidada. E dependendo da forma de lapidação, dependendo da gema, ela pode ter valor ou não. E eu lembro que na minha vida profissional, nesses 25 anos, a única vez
que eu falei para o juiz, eu gostaria de não ser o depositário desses bens, continuem na Caixa Econômica, eram as tais das esmeraldas, né? Até porque muitas vezes quem entregava as esmeraldas brutas não fazia de boa fé, né? E vinham com alguns certificados de avaliação totalmente desarrazoados em relação aos seus valores. Agora, a gente já vendeu faculdades, hospitais, indústrias em operação, massas falidas. Então a gente vende desde agulha até avião, literalmente. Certo. E para quem está ouvindo a gente e ainda confunde, qual é a principal diferença entre um leilão judicial e um leilão extrajudicial? E o senhor acha que existe mais risco em um do que no outro? O leilão extrajudicial, ele se difere do leilão judicial, porque o leilão judicial foi determinado pelo Poder Judiciário. Basicamente, é essa a principal diferença. Riscos, né? Quando a gente fala em leilão judicial, nós temos ali uma definição do Poder Judiciário para a realização do leilão. Então, provavelmente, se fosse um leilão extrajudicial e houvesse ali uma resistência do devedor, ele procuraria o Poder Judiciário para a discussão em relação à sua dívida ou o motivo pelo qual aquele bem está sendo vendido. Então, eu digo que o risco maior são os leilões extrajudiciais, porque eles não tiveram a apreciação do Poder Judiciário. Mas isso não é uma regra absoluta, né? Porque quando a gente pensa em leilão extrajudicial, a primeira coisa que vem à cabeça são os leilões de alienação fiduciária de imóveis. É verdade, né? Por quê? Porque é um processo em que não há necessidade de provocação do Poder Judiciário por parte do credor. O processo de alienação fiduciária, para quem não conhece muito bem o detalhe, você tem um bem, no exemplo, um imóvel, e você, para pagar aquele imóvel, você vende esse imóvel, que não é seu, para o banco. E o banco paga aquele proprietário. Então, na verdade, o bem é do banco, e quando você vai pagando mês a mês o banco, é como se ele fosse vendendo para você uma partezinha desse imóvel. Quando você termina de pagar, o banco transfere para você a propriedade. O que eu quero dizer é que a propriedade é do banco. Então, no leilão de alienação fiduciária, quando você, devedor, fica devendo mais que 3 parcelas, o banco lhe faz uma notificação. Se você não pagar a dívida, esse bem ele é levado a leilão. O primeiro leilão pelo valor da dívida, o segundo pelo valor, o primeiro leilão pelo valor da avaliação, o segundo pelo valor da dívida. Se você pagou 120 parcelas e ficou devendo 10, ele vai ser no segundo leilão vendido pelo valor de 10 parcelas. Então, normalmente, quando há uma aproximação do final do contrato, o devedor ele acaba resistindo, porque ele perdeu a capacidade de pagamento, mas ele pagou boa parte daquele valor. Então, há uma discussão judicial. Então, nos leilões de alienação fiduciária que não passaram pela apreciação do Poder Judiciário, corre o risco do arrematante de ter ali uma insurgência do devedor. Não diferente em relação à venda por alienação fiduciária de máquinas, equipamentos, veículos, caminhões, né, automóveis, motocicletas. Além dos leilões de alienação fiduciária, que é uma modalidade de leilão extrajudicial, também há o leilão de apreensão administrativa de trânsito, onde o devedor ele pode, até às vésperas do leilão, pagar a dívida e retirar o veículo. Então, você, arrematante, corre o risco de ter a expectativa de comprar, chega no dia o leilão está suspenso. Existem os leilões administrativos, né, que são dos órgãos públicos. Esse normalmente não há uma discussão judicial, porque é o próprio poder público que está fazendo a venda.
né, que são aqueles bens chamados bens desafetados, que são inservíveis, não prestam mais para a administração pública. Então, tirado esse rol dos leilões extrajudiciais, como apartamento à venda de custo por inadimplemento do cotista, ou os leilões de hipoteca, todos os outros leilões acabam sendo os leilões não privados, públicos e judiciais. Um leilão judicial tem também seu risco, porque o devedor pode se opor ao leilão realizado através da impugnação, mas a grande vantagem do leilão judicial é que, se o leilão for anulado por ordem judicial, o arrematante não corre risco. Ele recebe todo o valor que ele fez o pagamento até aquele momento, caso tenha sido parcelado, ou à vista, caso ele tenha depositado o valor integral, mais comissão do leiloeiro. Ou seja, ele não corre riscos com a perda dos valores. Nos leilões privados, depende muito do leiloeiro e de quem está vendendo. Bancos, seguradoras, normalmente não se tem problema, né? Quando há um problema, o próprio vendedor, ele restitui ao arrematante. Então, o leilão é uma forma muito segura de compra. Agora, muito cuidado, porque existem sites de leilão falso, mas aí nós estamos falando de crime, nós estamos falando de estelionatários. Aproveitando um gancho, o senhor comentou um pouquinho sobre leilão da Caixa, né, alienação fiduciária. Há uma grande polêmica quando se refere à dívida condominial, onde o imóvel possui alienação fiduciária junto à Caixa Econômica Federal, né, ou algum banco. Pesquisando, eu vi que tem decisões para ambos os lados. Tem decisões entendendo que o imóvel deve ser ofertado por se tratar de dívida própria terreno, e tem outras decisões que entendem que, por se tratar de propriedade resolúvel, né, é ofertado os direitos. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Na verdade, a gente tem a Caixa Econômica como o maior operador no Brasil dos contratos de alienação fiduciária. Isso vem desde da época do sistema financeiro habitacional, até porque a Caixa Econômica é um banco público, um banco social. Tínhamos o decreto 7066, depois nós tivemos o sistema financeiro da habitação e o Instituto da Hipoteca no Brasil, ele perdeu muito a sua relevância por não dar muita garantia para o comprador. Desculpa, para aquele que faz o empréstimo, né? Normalmente em instituições financeiras. Até porque no Brasil existe toda a questão de pagamento prioritário em relação a débitos trabalhistas, fiscais, então muitas vezes o credor hipotecário ficava a ver navios. Em 1997, então, é promulgada a Lei 9514 de 97, que acaba sendo a lei da alienação fiduciária, inicialmente para bens móveis e veículos, né? Com esse advento, os bens imóveis, eles necessariamente são levados a leilão, como eu já expliquei. O primeiro leilão pelo valor da avaliação, o segundo pelo valor da dívida. Não havendo comprador, nem no primeiro nem no segundo leilão, tendo sido realizado esse ato solene do leilão após a consolidação da propriedade, aquele bem passa então definitivamente, a propriedade ela passa a ser definitivamente daquele credor, do credor fiduciário. Quando há o segundo leilão, havendo aquisição ou não, todos os débitos em relação ao devedor são quitados. Então, a princípio, no exemplo, a Caixa Econômica é quem deveria quitar os débitos, inclusive próprio terreno, os condominiais, IPTU, e depois, como ela é uma instituição financeira signatária do Tratado de Basileia, ela não pode ter no seu balanço, né, ativos que não ativos financeiros. Então, ela precisa converter em moeda esses bens. Então, ela deveria ter quitado todos os débitos e aí ofertado na forma
estatutária da instituição bancária, da instituição financeira para a liquidez desses ativos. Mas a Caixa Econômica, né, por ser um banco público, ela acaba não adimplindo essas dívidas. E quando ela faz os leilões de alienação fiduciária, ela coloca como obrigação do arrematante, então, quitar essas dívidas. A primeira coisa que eu digo para o arrematante é que, por mais que isso não esteja correto, a Caixa Econômica, por ser um grande operador, talvez ela não tivesse condições de adimplir todas essas dívidas, né? E até porque, por ser um banco, ela trabalha com dinheiro, então provavelmente ela não está querendo colocar dinheiro de giro, pelo qual ela pode fazer empréstimos a juros, né? E deixar isso parado. Além de ser um banco muito moroso e que demora muito para fazer a consolidação da propriedade e fazer a alienação. Então, ela transfere isso ao arrematante. Eu sempre digo ao arrematante, assim, coloque na conta, né? Se você tem a disposição de pagar num apartamento de R$200 mil, R$100 mil, e tem uma dívida de IPTU e condomínio no valor de 10 mil, imagina que você não está pagando R$100 mil, você está pagando 110 mil. E veja se isso está de acordo com as suas expectativas e se esse preço lhe é atrativo. Mas, de fato, qualquer instituição financeira, no caso dos leilões de alienação fiduciária, deviam entregar os bens quitados, livres e desembaraçados de qualquer ônus. Na sua opinião, o que a legislação brasileira acerta e o que ainda é confuso nesse campo do leilão? No Código de Processo Civil de 73, a parte de leilão era muito mal trabalhada. Com o Código de Processo Civil de 2015, o legislador optou para, a partir do artigo 883, definir melhor as regras de leilão. E o fez. E o fez com bastante precisão. Alguns termos, claro, ainda são confusos. Por exemplo, ao ler o Código de Processo Civil, é de se entender que nós temos ali o leilão como uma modalidade de pagamento somente à vista. E aquele que tem interesse no pagamento em parcelas deveria seguir aquilo que foi definido no artigo 895, que deve ser apresentada proposta de forma escrita antes do início do leilão. Antes do início do primeiro leilão pelo valor da avaliação e antes do início do segundo leilão pelo valor com desconto autorizado pelo juízo. Isso traz uma certa confusão no processo, porque se o leilão é à vista e não houve arrematação, então o juiz vai verificar quais foram as propostas realizadas antes do início do leilão. Só que se nós tivermos vários proponentes, qual que vai ser a melhor proposta? A de maior valor ou de maior valor mais antiga? E se forem parcelas, a que tem a menor parcela ou maior valor de desconto, ou trazendo com o desconto à vista, qual seria o maior valor à vista. Então fica uma coisa muito confusa e o magistrado poderia até ter uma dificuldade maior para a apreciação disso. Mas quando nós falamos em propostas antes do início do leilão, isso, além de trazer essa confusão, né, nós não estamos permitindo a competitividade. Ou faz-se um leilão de propostas antes do início do leilão, então vai ter um monte de gente se manifestando ali no processo, ou transfere isso para o leilão. Então, o que muitas vezes eu sugiro aos magistrados é que eles façam, nas condições do leilão, a possibilidade de lances parcelados. E os editais têm sido nesse sentido. Então, uma das reformas que deveria ser feita no Código de Processo Civil é que não se fizesse propostas antes do início do leilão, mas o leilão fosse o único ambiente para a aceitação de lances e não de propostas. Tanto é que a Lei 14.112, que altera praticamente metade da Lei 11.101, que é a Lei da Recuperação Judicial e Falência, no que concerne, em seu artigo 142, a forma de alienação, ela
o presidente da República vetou a venda por propostas ou por pregão. Então, somente é possível a venda em leilão ou por processo competitivo realizado por pessoa idônea. Então, pelo menos nessa forma de alienação das massas falidas ou mesmo da recuperação judicial, ficou isso. Mas também ainda a manutenção da venda conforme a aprovação no plano de recuperação judicial também ainda deveria ter uma melhora. Por quê? Porque muitas vezes há um direcionamento a um determinado credor ou a um grupo de credores na alienação dos ativos de recuperação judicial. Isso não é muito bom, porque também afasta a competitividade. Então, na verdade, toda forma de alienação deveria ser através de leilão público, porque a proposta ela acaba sendo odiosa, né? E eu percebo muitas vezes, pelo princípio da economia processual, muitos esperam passar o leilão para fazer a proposta após terminado o leilão. Por que fazem isso? Por que alguém encaminha uma proposta se ele tinha a possibilidade de participar do leilão e dar o lance? Fazem para evitar a competitividade. Então, o legislador deveria promover uma alteração legislativa a fazer com que o processo tenha a menor onerosidade ao executado, que ele seja vendido pelo maior valor em ato único, em leilão público. Antes do público acessar o seu site ou uma sala de leilão, o que já aconteceu nos bastidores? Antes daquele bem ser inserido no site, o que acontece antes para que chegue até a inserção desse bem, né? Para que ele seja publicado de fato no site? Quem olha só um site, imagina que o leiloeiro tem um trabalho muito simples, né? Que é, uma vez nomeado, né, buscar a alienação daquele bem. Quando falamos em leilão judicial, o leiloeiro ele tem que ter um cuidado de verificar todo o processo, verificar toda a parte de legalidade do leilão, analisando, por exemplo, se todas as intimações estão sendo realizadas da forma correta, e muitas vezes tem ali um curador especial, um credor hipotecário, alguém que obrigatoriamente tem que ser intimado, né, sob pena de nulidade do leilão. Muitas vezes tem ali uma notícia do falecimento, tem que ser notificado o inventariante ou os herdeiros. Então, o leiloeiro tem que ter esse cuidado, senão ele vai frustrar o arrematante que vai comprar e vai haver uma impugnação legítima de falta de intimação. Na execução fiscal, por exemplo, né, o que também deveria ser mudado, tá, já que é uma lei de 1980, 6.830, a intimação pessoal do devedor para a realização do leilão. Sem sentido, porque hoje, com o processo eletrônico e muitas vezes com os advogados nos autos, isso precisa ser alterado. E o devedor, ele precisa ser o intimado da realização do leilão, mas você ter todo o aparato dos oficiais de justiça para fazer intimações de um devedor de execução fiscal, né, que muitas vezes os valores não são nem significativos, né, isso também é uma perda de tempo, de recursos financeiros e que acabam, né, muitas vezes não tendo-se ali uma efetividade nem do leilão, porque o contribuinte ele tem o direito ao parcelamento, né? Então ele pode procurar o ente tributante e fazer ali o pagamento ou o parcelamento, evitando o leilão. Então, algumas formas deveriam ser analisadas e melhoradas. Veja o modelo de Portugal. O modelo de Portugal, a execução fiscal, ela sequer é judicializada, né? Ela será judicializada e, se for sendo necessária a discussão do quantum devido. Mas, se não, ela é hoje extrajudicial. E seria um modelo muito bom a ser implantado no Brasil, até porque a grande realidade das execuções, grande parte delas, mais da metade das execuções, são de execução fiscal e
trazem um ônus muito grande ao Estado. E você tem várias, até de execução fiscal, federal, municipal, estadual, distrital, ou as varas de fazenda pública, que não tem a única especialização em execução fiscal, mas outras matérias atinentes, e que trazem um ônus muito grande ao Poder Judiciário, né, que virou um cobrador de impostos, né? Enfim. Mas o trabalho do leiloeiro, ele não se resume simplesmente a uma leitura ou identificação disso, mas também a busca dos compradores, uma análise melhor dos bens que estão sendo vendidos, a exposição dos bens, fazer remoção em guarda. Então, como auxiliares do juízo, nós temos a necessidade e obrigação de tornar o leilão muito atrativo aos olhos dos compradores, porque são esses que dão a liquidez. Temos que vender pelo melhor preço, o maior possível, porque o processo tem que ser o menos oneroso ao executado, e nós temos que dar uma solução àquele processo que, sem a venda daquele bem, não se resolve. E quais são os erros mais comuns de quem tenta arrematar pela primeira vez? Primeiro é a falta de leitura do edital. O edital é a regra do jogo. Muitas vezes os arrematantes não entendem muito bem a modalidade pelo qual eles estão participando. Então, por exemplo, eu faço leilão de apreensão administrativa de trânsito. Mas o que é isso? Que leilão é esse? Quando os veículos são apreendidos pelas autoridades de trânsito, eles podem ser retirados num prazo de 60 dias pelo condutor ou pelo proprietário. Se não o fazem, esses bens serão vendidos. É decretado, então, o perdimento do bem a favor daquele órgão, né? Seja a Polícia Rodoviária Federal, Detran, Secretaria Municipal de Trânsito. E esses veículos são apreendidos porque eles têm débitos ou porque eles estão de uma forma irregular, que também gerará um débito, porque aquele veículo, então, será multado, ou porque está rebaixado de uma forma irregular, ou houve uma conversão de gasolina para gás, ou os vidros estão com um filme que não pode ser retirado. Enfim, existe ali uma regularidade administrativa, ou porque foi apreendido numa blitz de alcoolemia e não foi substituído o condutor, ou porque se envolveu em algum acidente e o condutor ali abandonou o veículo. Enfim, eles são removidos e decretado seu perdimento. E muitos que participam desses leilões veem de uma forma muito atrativa, porque os preços desses leilões, eles são realmente bem baixos. E algumas pessoas que já compraram veículos de bancos e seguradoras também participam desses leilões e se frustram quando da entrega do bem, o bem está cheio de débitos. Esses débitos, eles serão baixados ou serão pagos pelo órgão de trânsito, mas é um processo demorado. Então, quando você compra um veículo, por exemplo, de um banco como Itaú, Bradesco, de uma alienação fiduciária, que ele já fez a busca-apreensão, ele já retomou o veículo, e aquele veículo já está num pátio do leiloeiro que faz esse tipo de leilão, esse veículo é entregue com um documento assinado com firma reconhecida, o CRLV, já para entrega e transferência imediata, e já pode sair conduzido esse veículo. Nos leilões de apreensão de trânsito, todos os veículos obrigatoriamente têm débito. E é preciso fazer a venda desse veículo para verificar o quanto vai se apurar de dinheiro para começar a se pagar os débitos. E quando o órgão de trânsito não recebeu o valor suficiente para pagar todos os débitos, e existe uma cronologia para pagamento desses débitos, que tem ali definição no seu artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro, então o órgão, o Detran, vai ter que fazer a baixa dos débitos, a Secretaria de Fazenda vai ter que baixar alguns débitos de IPVA, lançando no CPF ou no CNPJ do antigo proprietário. Esse é um processo demorado. Não menos que 60 dias
e alguns casos podem demorar até 180 dias. E depois que a gente vende, a gente não acompanha mais, porque isso é o órgão de trânsito que tem que fazer os ofícios e solicitar a baixa dos débitos. O Detran também tem um trabalho muitas vezes acumulado e acaba não fazendo isso dentro de um prazo razoável. E os arrematantes ficam muito bravos, né? Dizendo, olha, o leiloeiro me vendeu um veículo e não transferiu o veículo. Não é o leiloeiro que transfere o veículo. O leiloeiro não baixou os débitos. O leiloeiro não consegue baixar débito. Quem baixa é a autoridade de trânsito. Então, um dos erros iniciais para quem é muitas vezes iniciante é não entender qual é o tipo de leilão que ele está participando. Mas é assim, quando você participa de um leilão lá de veículo, lá do Itaú, do Bradesco, você vai pagar mais ou menos 80% do valor da tabela FIPE de um veículo desse. Quando a gente trabalha num leilão de apreensão de trânsito, muito provavelmente você vai pagar 10 a 15% do valor da FIPE num veículo desse. Deu para perceber que a vantagem é muito significativa, mas tem um preço a ser pago, que normalmente é a demora. E o arrematante, ele tem o direito à petição. A partir do momento que ele comprou, ele também pode oficiar diretamente o Detran, Secretaria de Fazenda, quando existem esses débitos que não são baixados. Por quê? Porque agora ele se tornou proprietário. Ele só não está conseguindo fazer transferência por causa disso. E quando, por exemplo, num leilão judicial, também arrematam um bem, mas ainda existem outras constrições judiciais realizadas por outros magistrados de outras varas, o arrematante também pode peticionar, porque ele não vai conseguir transferir no registro de imóvel um bem imóvel enquanto existir uma penhora judicial. E não é o leiloeiro que faz a baixa, né? É o Poder Judiciário, então tem que ser provocado o leilão, o juiz que determinou o leilão, para que ele oficie os demais juízes para que façam a baixa dos débitos. Então, muitas vezes as pessoas dizem o seguinte, comprar em leilão judicial ou comprar em leilão é algo muito complicado. Se não fosse, né, os preços não seriam tão atrativos. Mas é ali que está a grande oportunidade. Então, o grande segredo é leia o edital. Converse com o leiloeiro. Tenha certeza do que você está comprando e tenha ali uma noção do tempo de demora. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas o leiloeiro me deu prejuízo, eu comprei para revender. Olha, os leilões que pelo menos eu faço, que são os leilões administrativos e os leilões judiciais, não cabe arguição de Código de Defesa do Consumidor. Já no leilão privado, que são aqueles dos bancos, das seguradoras, os leilões de arte, aqueles leilões de TV, que eu também já fiz, né? Aí sim, né? Aí você pode arguir o Código de Defesa do Consumidor. Tá bom? Então, leilão público não cabe. Leilão privado, Código de Defesa do Consumidor. Tem gente que vive só de compra em leilão? Isso é mesmo um negócio viável? Eu sei que o senhor já falou um pouquinho sobre isso, mas nesses anos todos, realmente existem pessoas que vivem de compra em leilão? Indiscutivelmente, sim. Quando nós fazíamos os leilões presenciais, né, era muito frequente a gente conversar com essas pessoas. Com os leilões que acabaram sendo virtualizados, principalmente depois da pandemia do Covid, né? Então praticamente esses leilões presenciais deixaram de existir. Mas eram muito ricos, né? Porque a gente conversava e tinha bastante proximidade, né? E conhecimento dos arrematantes. Eu conheci gente que chegou a arrematar 3 mil imóveis. Né? Então, comprava de forma parcelada, né? Já fazia uma reforma, sabia que já estava comprando por metade do preço ou menos de valor de mercado, porque não significa que a avaliação ela seja necessariamente valor de mercado, deveria ser, mas ela pode ser um pouco mais baixa, e mesmo assim, pagando metade desse preço, com pagamento parcelado, ela já colocava a venda e muitas vezes ela conseguia vender pelo valor do dobro que ela comprou antes de terminar o parcelamento. Então ela vendia, já recebia o dinheiro, já quitava e com o lucro já ia reinvestindo. Muito comum. Para quem ainda não tem uma familiaridade com os leilões e tem uma expectativa de ganho, os leilões de bens móveis são muito atrativos.
Veículo, todo mundo conhece o preço, mas máquina, equipamentos, utensílios, ferramentas, móveis, você compra muito barato e a rentabilidade pode ser muito maior. Estou falando, às vezes, de algo que você vai ter 200, 300, 1000% de lucro. Por quê? Porque quando a gente faz leilões, e alguns leilões são leilões, por exemplo, de massas falidas, que os bens podem ser vendidos a qualquer preço, a lances livres, muitas vezes eu sempre digo que assim, eu não sei o que eu vendo, mas tenho certeza que o comprador sabe exatamente o que está comprando. E dentro daquele universo de bens, certamente, para quem tem um baixo capital, esse tipo de investimento para depois uma revenda mais detalhada, o lucro vai ser significativo. Então tem gente que vende sim, vive exatamente disso, de comprar barato, né, e vender por um preço de mercado. O mercado de imobiliário ele é muito atrativo pela segurança, pela possibilidade da compra parcelada, mas talvez a limitação dele seja, no máximo, 100% de ganho. Né? É o que normalmente a gente vê, o que não é pouco, evidentemente. Mas muitas vezes você tem que investir lá um valor significativo, ou correr o risco do parcelamento e não conseguir cobrir exatamente o parcelamento nas suas datas, né, por falta de capital. Então a minha sugestão para quem quer se iniciar nesse mercado é a compra dos bens móveis. E eu sempre digo que as oportunidades estão nos bens de menor valor, não nos bens de maior valor. Então imagine, por exemplo, um apartamento como a gente está falando aí para o Brasil inteiro, na Avenida Paulista, um escritório de alto valor, num valor de 5 milhões de reais. O devedor que está perdendo aquele imóvel, ele vai resistir. Né? Ninguém vai perder 5 milhões, ele já é uma pessoa que contrata advogados. Né? Claro que ele vai ser vendido, provavelmente, pode ter algum dissabor aí em relação ao processo, mas tudo isso será resolvido. Um imóvel de baixo valor, um imóvel, por exemplo, de 100 mil reais, é um imóvel que aquele proprietário que está sendo inadimplente, ou por IPTU, ou por dívida de condomínio, ou por uma dívida bancária, talvez ele tenha uma capacidade financeira menor e ele tem que se valer de defensoria pública ou de advogados muitas vezes que acabam se desinteressando pela causa, ou ele não tem condição financeira sequer de contratar. Então é mais fácil comprar um imóvel desse do que um imóvel de alto valor. Eu digo que é muito melhor comprar 50 apartamentos de 100 mil do que um imóvel de 5 milhões. Você pulveriza risco, né? E você tem uma chance maior de compra. E um imóvel de baixo valor, se você fizer uma pequena reforma com um investimento pequeno, pode ser que você tenha uma venda muito melhor com um percentual de ganho bem significativo do que num imóvel de 5 milhões, que talvez você esteja engessado a ganhar 10% ou 20%. Agora, tem gente que vive também disso, né? Quer dizer, compra um imóvel avaliado por 100%, no leilão ele compra a 50%, ele já coloca a venda a 80% no mercado, né? Onde ele vai, depois de devidamente averbado a carta de arrematação, onde ele se torna o legítimo proprietário, onde ele já está na posse do imóvel. Se ele vender 20% abaixo do mercado, muito provavelmente ele vende rápido. Né? E essa regra vale para todos os tipos de imóveis. Então, as oportunidades existem. E na Cron Leilões nós vemos todos os dias as pessoas tendo não só boas oportunidades, como boas aquisições. Nós fazemos leilões todos os dias, o que significa então que todos os dias alguém está fazendo um bom negócio. Se eu quiser comprar o meu primeiro imóvel, por onde eu começo? Eu preciso preencher algum requisito? Muitas pessoas perguntam, mas eu tenho restrição no nome, eu posso participar do leilão? Eu não posso dizer como funcionam os leilões privados, porque o leilão privado, cada instituição financeira, ela pode estabelecer a regra.
Via de regra, ninguém olha cadastro ou Serasa ou verificar se você tem alguma pendência. Por quê? Porque nos leilões privados, a partir do momento que você comprar em leilão, você provavelmente vai assinar um contrato de alienação fiduciária, o que é um contrato de muita garantia para a instituição financeira. Agora, no leilão judicial, você compra um imóvel que pode ser parcelado e a partir do momento que você pagar o sinal de negócio, o juiz vai determinar a expedição da carta de arrematação com uma hipoteca judicial. Se você não pagar as parcelas, vai ser exercida a hipoteca judicial. Então, aquele bem irá de novo a leilão e você perde os valores pagos. Então, você não precisa ter um cadastro. Você precisa se cadastrar no leilão, né, junto ao leiloeiro, participar normalmente. Se você for financiar, por exemplo, quando o leilão é um leilão privado, que são os leilões privado, mas realizado por um órgão, por um banco público, por exemplo, Caixa Econômica, né? Você não precisa apresentar nenhum tipo de certidão negativa para poder se habilitar a ser um comprador da Caixa Econômica e muitas vezes pode financiar ali um imóvel em 120 meses, por exemplo, 240 meses, 360 meses. Então, tudo isso depende daquilo que a Caixa Econômica pretende naquele determinado leilão. Utilização de FGTS, normalmente os leilões da Caixa Econômica são para pagamento à vista, mas existem exceções. Então a regra é ler o edital. Mas nos leilões judiciais, onde o prazo não é tão grande, normalmente o prazo é de parcelamento em até 30 meses, mas eu já fiz venda de imóveis até de 60 meses ou 100 meses com sinal de negócio, muitas vezes sem sinal de negócio, dependendo do edital de leilão ou da proposta realizada antes do início do leilão e o juízo depois acaba homologando aquela proposta em função de não ter tido lances no leilão. Isso é possível e é bem corriqueiro. No leilão judicial, o leiloeiro ele atua como auxiliar do juízo. Ele é nomeado nos próprios autos. Qual é o peso dessa responsabilidade para o leiloeiro? Eu sempre digo que a partir do momento em que o juízo nomeia o seu auxiliar da justiça e ele o faz com base na confiança, a responsabilidade é muito grande. O CNJ, na resolução, ele erra ao colocar que a distribuição dos processos entre os leiloeiros deve ser de forma equitativa, dando oportunidade a todos. Na verdade, quem deve dar oportunidade ao leiloeiro é o magistrado. E para isso o leiloeiro, ele visita os magistrados, ele se apresenta, né? Então, o sorteio acaba sendo uma forma equivocada, porque não existe uma relação de confiança no trabalho, ou sequer, muitas vezes, o magistrado não conhece nem o leiloeiro que ele está nomeando. Então, a partir do momento que nós somos nomeados, nós exercemos o nosso munus, né, por confiança do magistrado. E o leiloeiro, ele precisa conquistar essa confiança. Por isso que muitas vezes nós fazemos leilões de baixo valor, né? Nós fazemos remoção de bens, até para que com o tempo nós tenhamos a confiança do magistrado e que dessa forma então ele tenha certeza que nós faremos um bom trabalho. Mais do que ter essa relação com o juízo, né, com aquele juiz que nos nomeia, digo magistrado porque podemos inclusive sermos nomeados em processos em segundo grau, por exemplo, uma ação rescisória originária no tribunal, nós somos nomeados por desembargadores ou até mesmo por um ministro para a realização das alienações. E nós temos que ter uma responsabilidade muito grande com o transporte, com a guarda, com a observância de todos os ditames em edital. Então, é essencial que os magistrados nomeiem leiloeiros de sua confiança, assim como traz uma responsabilidade muito grande. E eu sempre digo, né, que com o tempo nós vamos conhecendo os magistrados e nós muitas vezes nos tornamos até amigos.
E quando nós nos tornamos amigos, a responsabilidade mais do que aumenta. Porque, de forma alguma, o magistrado pode desconfiar que nós estamos traindo a confiança. Durante a pandemia, eu devo ter conversado, talvez com mais de 350 magistrados, porque a gente não fazia as visitas locais e os magistrados estavam disponíveis, inclusive, para as conversas de forma eletrônica. Mas depois, com a volta, eu continuo fazendo visita, né, nas varas, visitando as secretarias, apresentando pessoalmente o meu trabalho. E é isso que o magistrado precisa, né? Ter a certeza, olhar nos olhos, conversar com o leiloeiro e ter a certeza que ele vai fazer uma boa escolha. O senhor poderia falar um pouquinho sobre quais competências um acadêmico de direito desenvolve ao destrinchar um edital de leilão? O acadêmico de direito ou o profissional que trabalha com leiloeiro, ele começa a ter, na análise de um processo, né, a percepção de como funciona a justiça e como funciona um processo. Então, você tem ali o processo de conhecimento, depois no processo de conhecimento você tem a sentença, com a sentença você tem, nós estamos falando de questões pecuniárias, claro, né? Você tem a condenação de uma parte para pagamento da outra, você tem ali o arbitramento dos honorários dos advogados, né, que participaram. Então, tudo isso é analisado. E a partir do momento em que aquele valor da condenação, com aquele trânsito em julgado, né, se torna irrecorrível e a parte não paga, são penhorados tantos quanto os bens necessários para o adimplemento daquela obrigação. Então, o acadêmico, o profissional, vai começar a perceber ali, né, como é que funciona efetivamente o processo de execução, né, no cumprimento de sentença. Mais do que isso, a partir do momento em que não há esse pagamento voluntário e há imposição, inclusive, de multa, né, por esse inadimplemento, né, aquele devedor começa a tornar aquele processo, não vou dizer caótico, mas com complexidade. O oficial de justiça ou o leiloeiro são nomeados para realizar a avaliação. Essa avaliação vai ser submetida ao contraditório. Depois, na impugnação, o oficial de justiça ou o avaliador ou o leiloeiro vão ter que ali explicar o porquê que aquele bem chegou naquele valor de avaliação, naquele quantum. Depois disso, toda a máquina judiciária ela é movimentada para a venda daquele bem. E nisso, as intimações, as arguições de nulidade. Então, é um processo muito rico, né, do ponto de vista acadêmico, porque você tem no processo a aplicação de todos os conhecimentos que foram dados ao longo das disciplinas. E nós não estamos falando apenas de Código de Processo Civil, é que o Código de Processo Civil ele disciplina com bastante requinte, né, desde 2015, a parte da alienação. Mas lá na CLT, que é um artigo único, o artigo 888 da CLT, que define a alienação, que é aplicado subsidiariamente à Lei de Execução Fiscal 6.830, lá no processo de trabalho, ou para também os próximos processos de execução fiscal. Nós temos também os leilões criminais, onde é aplicado o Código de Processo Penal, e depois subsidiariamente o Código de Processo Civil para o processo de alienação. Nós temos no Código Militar também a previsão de alienação por leilão. Então, todas essas modalidades de forma de alienação são um universo muito interessante para o acadêmico. E certamente ele vai começar analisando até os leilões da Lei dos Juizados Especiais, da Lei 9.099. Então, sem dúvida nenhuma, é uma grande escola.
E o senhor acredita que ainda há margem para a inovação do leilão ou ainda é uma prática muito engessada? Eu sempre digo que, assim como o direito, o leilão ele é dinâmico. A sociedade é dinâmica. O que valia antes, hoje não vale mais, né? Então, certamente, implementações, melhorias são realizadas o tempo todo. E eu sempre digo, quando a gente vai até modelando um edital de leilão, antigamente a gente falava sobre cheque, a gente falava sobre outras modalidades de pagamento. Hoje nós falamos de modalidades até mais ágeis, né, como o Pix, que é instantâneo, né, as guias de recolhimento judicial. Então, tudo isso vai se alterando. Falamos de modalidade de pagamento, mas até os bens penhorados, né? Antigamente, alguns bens eles tinham muito valor, né? Imagina, linhas telefônicas valiam $9.000, $10.000, né? E hoje são bens que sequer são penhorados, né? São direitos que são sequer penhorados, mas nós temos aí criptomoedas. Certamente, uma hora nós vamos começar a aceitar criptomoeda em processo de alienação, um pouco mais distante hoje da nossa realidade, pelo menos no Brasil, mas eu não duvido que daqui a pouco isso comece a acontecer. Os bens intangíveis hoje têm um valor significativo, né? Isso a gente percebe quando a gente faz os leilões de recuperação judicial ou mesmo de falência, né? Nas unidades produtivas isoladas, e muitas vezes nós temos ali uma marca, uma patente. Então, o mercado é muito dinâmico. Aí sempre me perguntam, será que o leilão não vai acabar um dia? Olha, provavelmente a forma como a gente conhece, ou a forma como eu fazia leilão há 25 anos, já não são as mesmas, né? Mas, certamente, o Poder Judiciário e a sociedade vão encontrar melhores formas de processo de alienação. Eu faço parte de um grupo de estudos onde estamos fazendo algumas sugestões até para uma centralização de informações, né? E nós temos um órgão hoje no Brasil, pelo menos para os leilões judiciais, que pode muito provavelmente fará uma centralização das informações dos leilões, que é o Conselho Nacional de Justiça. Já tivemos algumas iniciativas pelo Conselho Federal da Justiça, né, da Justiça Federal, ou mesmo lá no Departamento de Registro das Empresas, né, no DREI, né, que faz todo o controle das atividades do leiloeiro. Então, eu creio que nós vamos ter sempre um dinamismo muito grande em relação a tudo no direito, inclusive nos leilões judiciais e extrajudiciais. Então, por fim, para a gente encerrar essa conversa muito rica em informações, eu tenho certeza que vocês que assistirem aí de casa vão aprender muito sobre leilão. Eu gostaria de fazer umas perguntinhas para o senhor. Um leilão que te marcou? Eu sempre fiz leilões de massas falidas, né, da Justiça Federal, Justiça Estadual, também Justiça do Trabalho, mas o leilão que mais me marcou foi um leilão da Justiça do Trabalho, que foi o leilão da insolvência, na época não era insolvência, da Justiça do Trabalho, pela 9ª Vara do Trabalho, que foi o leilão do Hospital e Faculdade Evangélico. Até porque era um hospital em crise, um hospital que não podia parar em função de ser um hospital referência, e dada a gestão que as igrejas evangélicas acabaram fazendo, tanto da faculdade quanto do hospital, percebia-se que havia ali uma possibilidade de paralisação das atividades, com um problema social grande que se teria tanto para os estudantes como para médicos, assim como para a sociedade como um todo. Então, o leilão, e que acabou tendo como arrematante a Sociedade Presbiteriana Mackenzie, acabou, então, resolvendo um problema que seria muito grande para a cidade de Curitiba e para a sociedade como um todo. Foi um leilão muito trabalhoso,
né? Trabalhamos talvez por 3 ou 4 anos para a realização desse leilão. Auxiliamos a Justiça do Trabalho na avaliação de mais de 4.000 itens, fora toda a parte imobiliária. E ele ainda não terminou, porque ainda há um ativo a ser vendido, que é um plano de saúde, que a sociedade, hoje já insolvida, né, em insolvência, devo realizar não mais pela Justiça do Trabalho, mas pela Justiça Comum, pela Justiça Estadual, que é o Juízo Universal da Insolvência, pela 20ª Vara de Curitiba, Vara Civil de Curitiba. Mas o importante disso é que grande parte dos trabalhadores, né, vão receber as suas verbas indenizatórias, as suas verbas que ainda não receberam. Mesmo eu já tendo feito esse leilão há 6 anos, tenho certeza que nós estamos aí num deslinde final, dependendo apenas de algumas decisões finais do Superior Tribunal de Justiça e de um eventual recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Mas tem-se ali uma definição de uma sociedade, hoje com insolvência, que de uma certa forma ou outra conseguiu e conseguirá pagar grande parte dos trabalhadores e dos seus débitos fiscais. E o pagamento de débito fiscal, ele também se reverte à sociedade. Um erro que virou aprendizado para o senhor? Eu sempre digo que eu posso passar uns 10 minutos falando tudo que deu certo e nós temos que marcar um final de semana inteiro para dizer tudo que deu errado. Né? Nós aprendemos com os erros. E cada juiz tem um estilo, e nós temos que nos adaptar a cada juiz. Tem juiz que quer proatividade, tem juiz que, quando a gente é muito proativo, ele diz que nós estamos nos atravessando no processo. Então, erros, né? Eu vou lhe dizer que o meu maior erro é continuar insistindo, e continuar insistindo é o meu maior acerto. Direito ou administração? Qual pesa mais no dia a dia? Eu vou lhe dizer que para passo, né? Então, eles são muito próximos, né? Você precisa fazer uma boa gestão do processo, uma boa gestão com seus colaboradores. E o direito, quando a gente trabalha essencialmente com os leilões judiciais, ele é essencial para um conhecimento. Eu digo que tem que ter uma certa notoriedade jurídica, principalmente nessa fase da expropriação forçada, para um conhecimento melhor do processo. Então, não há como se dizer que o direito ele pode viver sem essa parte da administração. Eu tenho como minha primeira formação, né, a administração, né? Eu me formei em 1988 pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Fiz simultaneamente um curso lá, também na PUC São Paulo, de economia. Terminado isso, depois eu fui fazer minha terceira faculdade, que foi Contábeis, e fui fazer mais velho depois, né, já no Paraná, o curso de Direito. E eu digo que eu brincava, né, aliás, porque eu adorava irritar os advogados, porque eu ainda não tinha essa formação, que o direito era um braço da economia. E muitas vezes nessa minha piada, nessa minha brincadeira, eu encontrava alguns advogados que falavam: você não está de todo errado, né? Porque o direito ele faz parte de todo esse processo econômico. A administração ela é diferente da economia, porque ela é uma ciência social aplicada, né? Então, na administração, nós temos mais foco realmente na aplicação, numa gestão mais direta. Ter uma atividade empresarial como leiloeiro, ele me requer ter as noções
da administração, que muitas vezes é a aplicação do óbvio, né, com o conhecimento jurídico, a ponto de não comprometer o processo judicial ou os processos extrajudiciais com erros. Então, a gestão ela é essencial. Justiça é? Entregar àquele que tem o direito. Se o senhor pudesse inventar uma super ferramenta para ajudar nos leilões, o que ela faria? Na verdade, já estamos fazendo, né? Nós vivemos agora num mundo aí com inteligência artificial, então nós vamos dinamizar os prazos, né? O que nós percebemos que uma justiça lenta, ela não é uma justiça, né? Eu tenho hoje amizade com um magistrado que ele tem orgulho de dizer que ele é muito rápido e que ele dá sentença em audiência. Muitas vezes um magistrado ele gosta de fazer a sentença com calma, né, dando um prazo razoável para as partes se manifestarem, apresentarem as suas manifestações, né, num prazo de 15 dias para depois sentenciar. E quando um magistrado faz uma sentença em audiência, ele pode não ter todo esse requinte, todo esse aparato, muitas vezes nem podendo se valer de outras decisões reiteradas da jurisprudência, mas ele faz em audiência. Claro que não são sentenças muitas vezes perfeitas, com todo o requinte, perfeita do ponto de vista não técnico, mas de elaboração. Mas ele é efetivo, ele é rápido. Não estou dizendo que todo magistrado tem que ter esse perfil, né? Então, quando a gente conseguir proporcionar agilidade no processo de execução, e a inteligência artificial pode me ajudar nisso, nós vamos entregar com maior agilidade. Porque tem alguém ali, digamos, um reclamante em relação ao reclamado, um exequente em relação ao executado, né, que talvez esteja esperando ali uma resposta do Poder Judiciário, talvez há 5, 6, 10 anos. Então nós temos por obrigação agilizar. Eu creio que a inteligência artificial ela deve agilizar, não só na parte de leilão, mas em todo o Poder Judiciário, né? Que nós não estamos dizendo que não vamos substituir pessoas, que vão substituir magistrados, mas ela pode dar agilidade, né? Então, muitas vezes nós perdemos muito tempo na leitura de um edital que a inteligência artificial pode fazer com muito mais agilidade e sendo supervisionada depois pelo ser humano, né? Então, algumas coisas que a gente poderia perder muito tempo, nós vamos agilizar. E uma resposta rápida é uma resposta efetiva. Doutor, existe alguma lenda urbana recorrente sobre arremates milagrosos? E dá mesmo para comprar imóvel por 50% do valor da avaliação? Existe uma lenda urbana que dá para comprar qualquer coisa por 50% nos leilões judiciais. E eu vou dizer, essa lenda não é lenda, ela é uma realidade. Nos leilões, nós começamos sempre fazendo o leilão pelo valor da avaliação. E, no segundo momento, por 50% do valor da avaliação, que é a determinação do juízo. E grande parte dos leilões, eles são arrematados em lance único. Então, sim, para você, uma grande oportunidade de comprar em leilões judiciais. Mas, nos leilões de massas falidas, não existe mais a condição de preço vil. Os bens podem ser vendidos a partir do terceiro leilão a lances livres. E aí sim, talvez uma oportunidade muito maior. Só que às vezes os lotes são um pouco maiores, onde você vai fazer mais dinheiro revendendo. Qual foi a disputa mais acirrada que o senhor já presenciou? E como que o senhor manteve o controle da sala
seja presencial ou virtual? Como que o senhor controlou essa situação, digamos assim? Nos leilões eletrônicos, é a própria ferramenta que faz o controle. Então a gente usa como, às vezes, uma forma muito atrativa de leilão, colocar muitas vezes os leilões a partir de R$10, com um incremento muito pequeno, para possibilitar que várias pessoas participem desses lances. Muitas pessoas gostam de ir um incremento mínimo de 10 em R$10. Outras já arriscam, entendendo que quando elas dão um lance maior, mais pessoas vão sendo desestimuladas a cobrir quando o lance é um pouco maior. Mas nos leilões presenciais, sim, esses eram bem acirrados. Eu já fiz um leilão, lembro uma vez, de 9 horas ininterruptas. O que eu fiz, se não me engano, Detran em Cascavel. Mas já fiz leilões de 4 ou 5 horas, e se você deixa esfriar, a gente começa a perceber que há uma diminuição dos lances. Mas, sem dúvida nenhuma, os leilões de veículos são os que o maior disputa, as disputas mais acirradas. Se nós voltarmos aos anos 2000, o que mudou nos bastidores dos leilões para quem está do lado do leiloeiro? Falar em bastidores, às vezes, parece que nós estamos fazendo alguma coisa às escondidas, né? a portas fechadas. E esta era a concepção que muitos tinham dos leilões judiciais, que eram feitos pelos porteiros, pelos oficiais de justiça, que muitas vezes saíam aos corredores do fórum e falavam para as paredes, apregoavam e ninguém comprava. E essa realmente é a oportunidade que os leiloeiros tiveram de ingressar no mundo dos leilões judiciais. Por quê? Porque os porteiros de auditório designados como apregoadores de leilão, eles não faziam as divulgações, eles não buscavam arrematantes, e só quem comprava eram as pessoas que tinham acesso aos processos, então, processos físicos. Então, de 2000 para cá, com uma atividade muito próxima do sindicato, dos leiloeiros, dos próprios leiloeiros, nós conseguimos modificar isso. Tivemos a oportunidade de realizar os leilões e começamos a demonstrar a nossa importância para o Poder Judiciário. Agora, olhando para 2025, quais segmentos, residencial, comercial ou rural, têm maior potencial de valorização? E por quê? Os imóveis comerciais com a pandemia tiveram um reflexo bem interessante. O que todo mundo sempre procurava, imóvel comercial para locação para loja. E a gente começou a perceber que com a virtualização do mundo, principalmente após pandemia, e o mundo virando um showroom da Amazon, onde as pessoas vão nas lojas, tiram uma fotografia ou verificam no código de barra, fazem uma pesquisa de preço, muitas vezes deixam de comprar em ambientes físicos e se valem, inclusive, de toda a estrutura de logística de entrega desses bens num prazo muito rápido, né? No Brasil, o crescimento do mercado livre está aí para demonstrar isso. As pesquisas que se fazem em sites de revenda de produtos, como o OLX. Então, a venda do comercial diminuiu. Os escritórios diminuíram, até muitas vezes com home office. Hoje, muitos escritórios de advocacia já não mais existem de forma física, estão virtuais, ou tem-se ali um grande contingente de colaboradores que trabalham em home office, porque começou a se perceber que é possível uma gestão de home office. Mas as pessoas começaram a ter uma necessidade, e nós temos um déficit habitacional no país, que é talvez o primeiro imóvel, essa grande quantidade de lançamentos de apartamentos de um quarto demonstram isso, ou jovens casais que buscam também o seu primeiro imóvel. Então, o crescimento dos imóveis residenciais se deu de uma forma vertiginosa. O alto padrão acaba tendo sempre uma oportunidade, mas não é o que avoluma as vendas. Agora, os imóveis rurais, esses sim, têm uma valorização ano a ano.
E a gente sabe que num país, e principalmente num estado como o nosso, agrícola, as terras estão cada vez mais valorizadas. Então, as grandes oportunidades estão nos residenciais e, indiscutivelmente, nos rurais. Agora, a pergunta que não quer calar para os estudantes de direito. Há espaço para pesquisa ou estágio dentro da leiloaria? E quais habilidades técnicas mais contam? Indiscutivelmente, sim. Eu fiz o meu mestrado e meu doutorado nesse tema. E é muito interessante porque toda vez que eu conversava com os meus orientadores, eles se preocupavam muitas vezes quando eu apresentava qual seria meu tema da dissertação e da tese. Ou mesmo na graduação, que eu também fiz, né, abordando esse tema, no meu trabalho de conclusão de curso, lá do curso de Direito, porque muitos não conhecem o tema, mesmo sendo da área jurídica. E eu sempre fiz pesquisa na área, hoje mais voltado talvez no pós-doc para o direito comparado, mas sempre verificando muito a legislação brasileira, as incoerências, a jurisprudência, até porque eu digo que do Código de Processo Civil, a parte mais complicada é a parte da expropriação forçada. E mais do que isso, né, pela redação que ela só veio em 2015 no novo código, ou as legislações extravagantes e a pouca usabilidade que usam a ferramenta da alienação judicial, do leilão judicial, magistrados, que muitas vezes jamais assistiram à realização de um leilão, não têm a mínima ideia de como funciona. Eu fiz toda uma abordagem a juízes criminais que também não tinham o hábito de realizar a alienação da res furtiva não localizada ou da execução de dias multa com constrição de bens. Então, há sempre sim um novo mercado e os estudantes podem se valer de pouco artigos e livros escritos sobre o tema para melhorar e ter aí sua pesquisa, inclusive com ineditismo. Leilão presencial ou online? O leilão presencial, ele é muito rico, ele tem uma troca muito grande de energia, mas para fins daquilo que se deseja, que é uma arrematação com menor onerosidade ao executado e com um resultado financeiro melhor, indiscutivelmente é o leilão eletrônico. Um item dos sonhos para apregoar? Eu vou dizer que assim, não tem um item que eu gostaria de alienar. Tem um leilão que eu gostaria de fazer, que eu não tive a oportunidade de fazer até hoje. É o único leilão que eu não fiz até hoje, que é o leilão de Código de Processo Militar. Não, desculpa, o Código Militar. É o único leilão que eu até hoje não tive nenhum tipo de nomeação. Já fiz leilão eleitoral, já fiz leilão de Tribunal Superior, todas as outras modalidades de leilão extrajudicial eu já fiz, leilão a preço de custo, leilão rural, mas o leilão por ordem de um juiz militar, seja um juiz de primeiro grau ou do Superior Tribunal Militar, eu ainda não tive essa nomeação. E olha que eu já corri atrás. Maior erro de um iniciante? Não ter paciência. Uma palavra que define um bom leiloeiro? Resiliência. E para finalizar, eu gostaria de saber se o senhor tivesse que dar um conselho para quem está querendo entrar nesse mundo, o que o senhor diria para essa pessoa? Olha, para quem quer ser leiloeiro, é arregaçar as mangas, né? Se dedicar e estudar. Eu vejo muitos profissionais hoje, né, mais antigos, que eu sou um dos profissionais também hoje, que já entro nesse rol dos antigos, afinal, né, minha matrícula
de leiloeiro, minha primeira matrícula de leiloeiro hoje faz 25 anos. E eu dizia, lá nos anos 2000, 2001, que eu percebia que eu precisava ficar com cabelos brancos, talvez sem cabelos, ou ver o meu título amarelando, né? Talvez para ter uma maior respeitabilidade. E eu percebo que os profissionais hoje, mais novos, eles querem encurtar caminhos. Os caminhos devem ser encurtados, o mundo é mais dinâmico, mas, principalmente, devem atuar com ética, se aprimorar, né? Devem se aprimorar, terem ali uma maior dedicação, inclusive com estudos e aprendendo, não só com não digo os mais antigos, mas os mais experientes, né? E propondo, talvez, soluções que os mais experientes hoje não têm mais a possibilidade e o dinamismo. Então o mercado está muito aberto a todos. Aqueles que não têm a pretensão de se tornarem leiloeiros, mas querem entrar no mercado como arrematantes ou os advogados que querem atuar sempre no interesse de um devedor ou do credor, só existe uma orientação: trabalhem com ética, né? Porque é a única forma de se manter ao longo do tempo, né? E é assim que se adquire credibilidade e confiança. Doutor Elcio, eu quero muito agradecer ao senhor pela sua participação. Foi muito bom estar aqui com o senhor. Eu aprendi muita coisa, né? Mesmo trabalhando nessa área, é muito rico poder falar com o senhor, conversar com o senhor. E hoje, no dia 27 de junho de 2025, bem no dia que o Dr. Elcio completa 25 anos como leiloeiro, eu tive o prazer de realizar esse podcast. E a pergunta que fica para vocês é: o que será que vem nesses próximos 25 anos?